Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Juliana, né? Só para identificar aqui, sou professora de Direito do Trabalho da FADESA e a gente está dando continuidade ao nosso conteúdo do semestre da cadeira de Direito do Trabalho, certo? E a gente vai tratar aqui do nosso tema, do último tema do semestre, que é a extinção contratual. A gente passou esse semestre todo tratando no início, falando sobre o direito do trabalho, os princípios, as fontes, a natureza jurídica, as regras gerais, o que é o direito do trabalho, né? E depois disso a gente entrou, né, na versão do que configura o direito do trabalho para a legislação brasileira, né? Que são os tipos de trabalho e no caso, o contrato de trabalho. E a gente vai finalizar esse semestre tratando de extinção contratual, ou seja, do término do contrato de trabalho, dos tipos de términos de contrato de trabalho. E a gente vai começar falando desse tema aqui, tudo bem? Aí a gente está falando o quê quando a gente pensa em direito do trabalho, em extinção contratual? A gente fala de dissolução do contrato de trabalho. E a gente tem essa terminologia, e são muitas as terminologias utilizadas para encerrar, para falar que estamos encerrando uma relação contratual, encerrando um contrato de trabalho. Aí a gente fala assim de dissolução do contrato de trabalho, extinguindo-se pelo adimplemento da prestação por ato volitivo das partes, pela impossibilidade de execução de suas obrigações em decorrência de fatos alheios à vontade das partes, ou por inadimplemento pelas partes das obrigações contratuais. Então, quando é que a gente vai falar que houve uma extinção do contrato? Quando é que a gente vai falar que houve um término do contrato? Ou quando a gente vai falar que houve uma rescisão do contrato? Ou uma dissolução contratual? Porque a gente está vendo aqui que, na prática, a gente não tem muitas distinções entre as terminologias. São utilizadas indistintamente as terminologias de extinção, término, rescisão, dissolução, independente do motivo que houve desse término. E a gente está vendo que a dissolução ela pode ser de várias formas, né? Por ato da vontade das partes, ato volitivo das partes, ato de vontade das partes, pela impossibilidade de execução de suas obrigações em decorrência de fatos alheios à vontade das partes, ou seja, por interferência de terceiro ou por força maior, que a gente vai ver com o decorrer dessa nossa aula, por inadimplemento pelas partes das obrigações contratuais, por alguma falha que uma das partes, ou o empregado ou o empregador, causou e contribuiu para esse término, para essa extinção contratual, tá? Aí a gente vê aqui que existe diferença nas causas de dissolução do contrato de trabalho. Um contrato de trabalho ele pode ter como causa de sua dissolução o quê? Uma resilição, que ocorre quando as próprias partes desfazem o ajuste que haviam firmado. A lei autoriza sua resilição unilateral, seja por iniciativa do empregado, que é um pedido de demissão, ou seja por iniciativa do empregador, que é a dispensa sem justa causa. Então, quando a gente fala de um pedido de demissão ou de uma dispensa por justa causa, a gente está falando da própria parte desfazendo o ajuste contratual que ela fez e por uma vontade unilateral, né? Então, isso ocorre uma resilição. A gente tem também uma causa de dissolução do contrato de trabalho, a resolução, que ocorre quando se verifica a inexecução faltosa por um dos contratantes, ou seja, quando ocorre uma justa causa. E a justa causa pode ser tanto pelo empregador quanto pelo empregado. A gente vai ver essas duas formas de resolução. E existe a rescisão, que é quando é declarada nulidade do contrato, a gente vê a nulidade por algum fato que ocorreu no contrato, e existe também a força maior, que o contrato é dissolvido por ocorrência de alguma situação que impossibilita a sua execução, ou seja, algo externo à vontade das partes. Então, a gente tem essas quatro causas que podem acontecer para que ocorra a dissolução do contrato de trabalho, para que ocorra o término, né? Então, a gente tem essas quatro causas. Após isso, a gente vai ver que há princípios também aplicados à ideia da extinção contratual. E a gente tem que pensar e lembrar que a gente está tratando aqui os princípios como? É como eu devo interpretar essa lei, né? Como eu devo interpretar a extinção contratual, a dissolução do contrato de trabalho. Então, eu tenho que primar, eu tenho que me utilizar destes princípios, como quais? O princípio da continuidade da relação de emprego.
eu tenho aqui que a proteção da relação de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa, estabelecendo que, por meio de lei complementar, devem ser previstos, entre outros direitos, indenização compensatória. Então, eu tenho que aqui primar pela continuidade da relação de emprego, pela continuidade do contrato de trabalho. Então, aqui a gente pega pela proteção da relação de trabalho. E isso contrário à ideia que é uma despedida arbitrária. Eu vou tentar fazer com que o empregador não demita de forma arbitrária, ou seja, sem motivos, que é justamente sem justa causa, aquele empregado. E isso se dá de uma forma indenizatória, por meio de uma lei que faz essa indenização. E a gente vai ver daqui a pouco que seria essa indenização compensatória. A gente tem também um princípio aplicado aqui à extinção do contrato, a ideia da regra da norma mais favorável. Impõe a aplicação, no caso de término do contrato de trabalho, da previsão normativa mais favorável ao trabalhador. Até quando a gente está falando de extinção contratual, a gente prega a ideia da norma mais favorável ao trabalhador. Tem que se verificar na extinção a norma mais favorável ao empregado, tá? Então, a gente tem aqui também o princípio das presunções favoráveis. Então, a gente tem aqui 3 presunções que a gente assume quando está tratando de extinção do contrato de trabalho. E quais são as presunções? O que a gente está falando de presunção aqui em relação a essa extinção contratual? Presume-se, é uma presunção, ou seja, eu vou ter como verdade, até que se prove o contrário, que o contrato de trabalho foi celebrado por prazo indeterminado. Porque essa é a regra. A celebração por contrato, por prazo indeterminado, a gente já viu. Essa é a regra de contrato. A gente não tem como regra de contrato a contratação por prazo determinado ou a contratação daqueles outros tipos de trabalho. A gente tem como regra, como por exemplo, o intermitente. A gente tem como regra aqui a celebração do contrato por prazo indeterminado. Então, se eu estou discutindo uma relação contratual, um contrato de trabalho, eu vou presumir que aquele contrato foi um contrato por prazo indeterminado. Aí a segunda presunção. Presume-se a continuidade da relação de emprego, caso não seja incontroverso e não haja prova de que houve seu rompimento. Então, se não há provas de que houve extinção contratual, presume-se que aquela relação de trabalho, aquele contrato de trabalho ainda está válido. Então, presume-se a continuidade da relação de emprego. Eu tenho uma questão de continuidade, sempre pregado a continuidade, gente. A ideia da atualidade. Então, aqui eu presumo que existe uma continuação da relação de emprego, se não houver caso controverso, se não houver uma prova que me verifique, que fale que aquele contrato foi rompido. Aí presume-se que sua dissolução, que é a extinção do contrato, se deu por iniciativa do empregador, sob a modalidade ainda de dispensa sem justa causa. Se eu estou tratando de continuidade, se eu estou tratando de prazo determinado, então presume-se que quem sempre vai dar fim à relação de emprego é o empregador e sem justa causa. A ideia aqui é a ideia da norma mais favorável ao empregado, da presunção. Eu estou presumindo que se aquele contrato, que eu já presumi ser indeterminado, está e era para ser contínuo e ele foi encerrado, então, eu vou presumir que esse encerramento, essa extinção, se deu por iniciativa do empregador. Então, isso tudo são presunções. Então, o quê? São princípios. Eu estou seguindo princípios que me falam que o contrato ele vai ser presumido de forma indeterminada. Eu vou presumir que eu estou celebrando esse contrato de forma indeterminada. Vou presumir que há uma continuidade nessa prestação de emprego. E eu vou presumir que se houve mesmo a dissolução, se não está mais sendo contínua a prestação daquele contrato de trabalho, essa extinção contratual se deu por iniciativa do empregador e sem justa causa ainda por cima, tá? Então, eu tenho essa presunção quando eu estou falando de extinção contratual. E eu tenho restrições, ou seja, eu tenho limitações ao término do contrato de trabalho. Quando eu não vou poder terminar o contrato de trabalho? Quando eu não vou poder dissolvê-lo? Quando houver imposição de restrição à adoção dos contratos por prazo determinado.
contrato de trabalho por prazo indeterminado, como regra, permitindo apenas excepcionalmente a celebração de contratos a termo. Então, eu tenho uma limitação que a lei me fala quanto ao término de contrato de trabalho por prazo determinado. É uma imposição de que essas restrições a gente não tenha do prazo determinado para adotar o contrato por prazo determinado, né? Porque, no caso, a regra é o indeterminado. Então, para eu adotar o determinado, ele é uma forma excepcional. E são contratos a termos e eu tenho que seguir aquelas regras que a gente já viu do contrato por prazo determinado, tá? Que é a ideia do prazo, que eu tenho contrato de experiência por 90 dias, ou aquelas regras excepcionais que eu estou no período sazonal e por 2 anos. Então, eu tenho essas regras que eu tenho que seguir para ter um contrato por prazo determinado. Então, é uma restrição legal. Previsão de hipóteses de estabilidade e de garantias de emprego, estabilidades provisórias, garantias temporárias, decorrem de previsão em lei, estabilidades legais ou em normas coletivas de trabalho, estabilidades convencionais. A gente tem estabilidades e garantias. Se eu tenho uma estabilidade, eu não posso terminar o contrato de trabalho, já que é estável, já que ele está estável. Então, é uma estabilidade. Estável é justamente essa ideia de não poder ser mexido. Ele está parado, ele está lá estável. Então, é essa que é a ideia da estabilidade. E regulamentação dos casos de suspensão e de interrupção no contrato de trabalho. A gente já viu os casos de suspensão e interrupção. Suspensão quando eu tenho o contrato suspenso e ele não faz nenhum tipo de efeito, ele não produz efeitos. No caso, a gente está tratando até de contratos, quando a gente fala de suspensão, que não pagam um salário, né? Que até o salário não fica suspenso, sem pagamento. E também os casos de interrupção, que aqui o contrato ele está também sem produzir efeitos, mas ele ainda tem alguns efeitos sendo produzidos. E desses efeitos, alguns é, por exemplo, o pagamento do salário. Então, já é a contrário à ideia da suspensão. Então, os casos que a lei regulamenta a suspensão e a interrupção também são restrições ao término desse contrato de trabalho. Por quê? Porque a suspensão ou a interrupção do contrato de trabalho até que, com o desaparecimento da causa que levou à paralisação dos seus efeitos, seja possível a retomada do seu curso normal. Então, enquanto eu estiver numa suspensão ou interrupção do contrato de trabalho, eu não posso extingui-lo, eu não posso dissolver esse contrato de trabalho. Eu só vou poder dissolvê-lo após a retomada do curso normal desse contrato de trabalho, tá? Aí a gente tem aqui o aviso prévio. O aviso prévio, a gente já falou anteriormente do que seria o aviso prévio, a gente vai dar só uma revisada rápida nele, que ele é a notificação dada por uma das partes do contrato de trabalho à outra parte, comunicando sua intenção de rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, preferencialmente por escrito. É aqui a ideia da comunicação. Eu estou comunicando a outra parte do meu contrato de trabalho que eu vou encerrar esse contrato, que eu não quero mais trabalhar. Então, aqui a gente tem a ideia do rescisão sem justa causa, preferencialmente por escrito. Então, eu tenho um pedido de demissão ou eu tenho uma demissão sem justa causa. E eu estou informando essa outra parte justamente para evitar o quê? Uma surpresa da ruptura abrupta do contrato de trabalho. E essa evitar e a ideia por não ter essa surpresa, né, nesse contrato de trabalho é para ambas as partes, tanto para o empregado não ser surpreendido com o seu fim do contrato e o possível desemprego, né, sem ter essa renda, como também do empregador não ser surpreendido com uma força a menos de trabalho. Então, é por isso que existe a ideia do aviso prévio, da comunicação prévia da outra parte de que eu estou querendo encerrar o contrato de trabalho. E aqui é um instituto típico dos contratos por prazo indeterminado. Então, eu estou tratando aqui do contrato por prazo indeterminado. Então, eu só tenho aviso prévio nos contratos por prazo indeterminado. Duração do contrato deve ser proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias. Aqui é a ideia da proporcionalidade. Passou-se de até um ano, na verdade, eu tenho 30 dias. Passou-se de um ano de trabalho completo, eu vou ter que acrescentar a cada ano de trabalho completos
3 dias, é aquela regrinha que a gente já viu do cálculo. Eu tenho um aviso prévio, eu tenho um mínimo de 30 dias. A pessoa está num contrato por prazo indeterminado. Eu estou no contrato por prazo indeterminado, eu tenho um mínimo de 30 dias. Quando é que esse aviso vai ser maior do que 30 dias? Quando esse contrato de trabalho tiver um ano completo e a cada ano completo serão acrescidos 3 dias ao aviso prévio. Então, se eu tenho um contrato de trabalho com 4 anos completos, 4 vezes 3, 12. Então, eu teria um aviso prévio de 42 dias. Lembrando-se que essa regra da proporcionalidade, que é a ideia de cada um ano completo 3 dias no aviso prévio, só se aplica ao empregador, ao empregado, né? É o empregado, quando recebe aviso prévio, que ele tem a vantagem da proporcionalidade. Se o empregado ele concede o aviso prévio, ou seja, ele está comunicando ao empregador, a regra da proporcionalidade não é aplicada, tá? E a gente tem um aviso prévio trabalhado, o trabalhado é a regra do aviso prévio, ele que deve ser posto. Então, o horário de trabalho do empregado será reduzido. Eu vou ter uma redução de 2 horas diárias durante todo o período do aviso prévio, ou eu tenho uma redução de 7 dias corridos do período do aviso prévio, sem que haja redução de 2 horas no dia trabalhado. E por que eu tenho essa redução nessa carga horária dele? Para que o trabalhador, para que o empregado consiga ter um horário para procurar um novo emprego, que é justamente essa ideia. Eu vou dar um tempo para esse empregado conseguir um novo emprego. Então, ou eu tiro 7 dias dele, eu reduzo 7 dias corridos de trabalho, ou eu reduzo 2 horas diárias no tempo de serviço dele, certo? Aí a gente tem quais são as verbas rescisórias. Quando eu trato de extinção do contrato, eu estou tratando de término. E quando você termina uma relação contratual, no caso, a trabalhista, a gente tem o pagamento de verbas rescisórias, a gente tem o pagamento de verbas, de valores, de verbas que são pagas ao empregado, ou o empregado paga, dependendo da verba, ao empregador, para que ele consiga ter o término desse contrato de trabalho. Então, as verbas rescisórias são compostas pelos direitos trabalhistas devidos ao empregado por ocasião do término do seu contrato de trabalho. Então, o empregado tem direitos trabalhistas que decorrem do término do seu contrato de trabalho. E quais são essas verbas? Primeiro, o saldo de salário. Saldo de salário são salários dos dias trabalhados pelo empregado antes do término do contrato e que ainda não foram pagos. A gente tem a ideia que cada mês ele é pago no seu dia de trabalho. Então, eu tenho um mês de trabalho, eu tenho um mês pago a todo mês, certo? O pagamento mensal é relativo a um mês de trabalho, quando a gente tem o pagamento mensal. Aí a gente tem a ideia de que a pessoa, o empregado, foi demitido com 13 dias do novo mês. Então, se eu tenho 13 dias do novo mês, eu tenho a ideia aqui que ele ainda não recebeu esses 13 dias de pagamento, esses 13 dias trabalhados. Então, eu tenho um saldo de salário de 13 dias, que corresponde à quantidade de dias que o empregado trabalhou naquele mês, certo? É a ideia do trabalho, quantos dias ele trabalhou. Aí eu tenho um aviso prévio, que a rescisão deve ser comunicada com antecedência de no mínimo 30 dias, quando da dissolução do contrato de trabalho por iniciativa de uma das partes, que a gente acabou de ver. Cada uma das partes tem que comunicar a outra que irá sair e essa antecedência é de 30 dias. Você pode dar tanto o aviso hoje para mais 30 dias ou você se programa, já que eu quero sair hoje, eu vou dar com 30 dias de antecedência. O aviso prévio tem a regrinha que a gente acabou de falar, né? Que ele tem que ser no mínimo de 30 dias. E a ideia também é a antecedência de 30 dias. Aí eu também tenho outra verba rescisória, as férias vencidas acrescidas de 1/3, referente aos períodos de férias, cujo direito do empregado tem adquirido, mas que não foram gozadas durante a vigência do contrato de trabalho. Aqui é a ideia das férias que você tem direito ao quando você adquiriu. Eu entrei na empresa hoje, em maio, certo? Eu entrei na empresa aqui, no caso, em maio. Eu fiz um ano na empresa, em maio de 2020. Então, eu tenho
o direito agora a 30 dias de férias. Então, só que eu não tirei esses 30 dias, né? Eu nunca tirei, eu nunca saí de férias, mas eu tenho completas. Então, são elas, enquanto eu não gozar dessas férias, enquanto eu não tirá-las, enquanto eu não tiver férias, essas férias serão ditas vencidas, se houver a extinção desse contrato. E elas devem ser pagas no caso, na extinção do contrato de trabalho. Se elas não tiverem sido gozadas, ou seja, se elas não tiverem sido tiradas, aí a gente tem a ideia das férias vencidas. Eu completei um ano de aquisição, de período aquisitivo, eu tenho direito agora a férias. Se eu não gozar, se eu não tirar essas férias antes do meu término de contrato de trabalho, essas férias devem ser pagas como verbas rescisórias no término do contrato de trabalho. Outras verbas rescisórias são quais? As férias proporcionais acrescidas de 1/3, relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1/12 por mês de serviço ou fração superior a 14 dias. No caso, eu não completei ainda o meu período aquisitivo. Eu iria completar em maio, né? De novo, maio de 2021. Mas eu, antes disso, fui demitida. Fui demitida, no caso, em setembro. Então, eu teria o quê? Eu tenho só junho, julho, agosto, setembro. Eu tenho 4 meses de férias. Porque é 1/12 do período que eu estou tendo. Então, tem que lembre, sendo que tem que ser superior a 14 dias. Então, no caso, teria que ser mais de 14 de setembro para eu ter direito a esses 4 meses, certo? Então, eu tenho que passar 14 dias, tem que ter trabalhado 15 dias no mês para eu ter direito àquele mês, tanto em relação a 13º como em relação às férias. A gente tem que ter trabalhado mais de 15 dias no mês para eu considerá-lo esse mês a título de cálculo, certo? Então, férias proporcionais é o período que eu tenho até completar o meu período aquisitivo. Aí, isso porque encerrou o contrato. 13º, a mesma ideia. Corresponde a 1/12 da remuneração do empregado por mês de serviço no ano correspondente, ou fração igual ou superior a 15 dias de trabalho. É a mesma ideia aqui, gente. Aí pressupõe-se o quê? Pressupõe-se que todo final de ano você receba o seu 13º. Então, se você todo final de ano recebe seu 13º, não teria por que você para receber um ano cheio de 13º. Você só vai receber um ano cheio de 13º se você for demitido em dezembro. Então, a ideia é, eu estou no 13º, tenho que saber qual é o mês que eu estou para receber a fração proporcional desse período de 13º proporcional, certo? E eu tenho que ter trabalhado mais de 15 dias no mês para ter direito àquele mês que eu estou trabalhando de 13º. Aí a gente tem a indenização de 40% dos depósitos de FGTS, artigo 18 da lei número 8.036 de 90. Esse artigo vem determinar justamente a indenização para evitar a demissão arbitrária, né? Para evitar com que o empregador demita sem justa causa de forma arbitrária os seus empregados. Então, a indenização é justamente para coibir essa demissão. E é uma indenização, eu estou sendo ressarcido, no caso, o empregado, de uma demissão, de uma perda dele, né? De um dano. Ele sofreu um dano porque ele foi demitido e sem justa causa. Então, por ele ter sido demitido sem justa causa, ele tem direito a uma indenização de 40% sobre os depósitos que ele possui na sua conta do FGTS. Aí a gente tem também outra verba rescisória, a indenização por rescisão antecipada do contrato por prazo determinado, se for o caso. Então, quando eu estiver tratando de contrato por prazo determinado e este for antecipado a sua rescisão, porque lembre-se, quando a gente trata de contrato por prazo determinado, ele tem um prazo para concluir. E a forma normal de extinção dele é o qual é o final desse prazo. Ao final desse prazo, tem o encerramento do contrato por prazo determinado. Agora, se eu não cumpro todo esse prazo que está previsto no contrato, ou seja, se eu antecipo essa rescisão, se eu o trago antes, eu termino esse contrato por prazo determinado antes do prazo dele, eu vou ter que pagar uma indenização. E essa indenização vai ser equivalente
aos salários correspondentes ao período faltante para o término do contrato pela metade, quando a rescisão antecipada se der por iniciativa do empregador. Então, se o empregador demitir, na verdade não é demitir, é interromper, rescindir o contrato de forma antecipada, antes do término do contrato por prazo determinado, esse empregador terá que ressarcir e indenizar o empregado pela metade dos salários correspondentes ao período faltante do término do contrato. Então, se eu tenho um contrato de 10 meses e faltando 4 meses, ou seja, ele cumpriu 6 meses, faltando 4 meses para ser encerrado, desses 4 meses, eu tinha 4 meses para ser encerrado, certo? Então, o empregador que me demitiu e ele antecipadamente ele rescindiu o contrato. Então, o empregado tem direito a 4 dividido por 2, metade, ele tem direito a 2 salários por conta desse período que ainda estava faltando, certo? Essa que é a ideia aqui. E uma observação sobre as verbas rescisórias. O empregado poderá autorizar de forma irrevogável e irretratável o desconto nas verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil, até o limite de 35%, sendo 5% destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com finalidade de saque por meio de cartão de crédito. A gente está falando aqui, gente, dos descontos autorizados. Ó. O empregado poderá autorizar, então o empregado deve autorizar o desconto na sua rescisão de contratos de empréstimos, financiamentos, cartão de crédito ou arrendamento mercantil. Eu tenho essa possibilidade do empregado autorizar esse desconto, mas só que essa autorização não pode passar de 35% do limite, do valor dessa sua rescisão, certo? Então, a gente tem essas observações quanto às verbas rescisórias. Aí a gente fica nesse primeiro vídeo até aqui as verbas rescisórias e a gente começa o próximo vídeo a falar tratando de formas de término de contrato de trabalho. Algumas classificações que a gente vai ver no próximo vídeo, tá? Eu aguardo vocês. Até daqui a pouco e muito obrigada!